No ano de 2013, um jovem do interior do Piauí começou a chamar a atenção na internet com vídeos simples de humor gravados dentro do próprio quarto. Sem câmera profissional, sem grande produção, sem dinheiro, apenas com um jeito espontâneo, engraçado e extremamente carismático. O nome dele era Whindersson Nunes. Naquela época, ninguém imaginava que aquele garoto simples se tornaria um dos maiores fenômenos da internet brasileira. Os vídeos começaram a viralizar rapidamente, milhões de visualizações, milhões de seguidores, e em pouco tempo o Whindersson deixou de ser apenas um garoto do interior para virar uma das pessoas mais famosas do país. O público gostava justamente da simplicidade dele, do jeito humilde, das piadas sobre pobreza, família e vida no interior. Parecia alguém que venceu sem precisar abandonar suas raízes, e talvez por isso tantas pessoas se identificaram com ele. Mas existe um detalhe que muita gente esquece quando fala sobre o Whindersson Nunes. Antes de toda a fama, ele já demonstrava ter ligação com Deus. Nessa época eu era crente, né? Então minha diversão era Jesus, a Bíblia, meus amigos da igreja, saidinha vamos agora o culto é na cidade do lado, aí vai todo mundo no ônibus, mas a igreja, o rolê também, eu a igreja cantando, aí. Em nome de Jesus, e pá, todo mundo feliz. Em vários momentos ele falou sobre fé, publicou versículos, cantou músicas gospel e mostrou que cresceu em um ambiente cristão. A fé parecia fazer parte da vida dele. Só que conforme os anos foram passando, muita coisa começou a mudar. A fama cresceu rápido demais e junto com ela vieram as pressões, os problemas emocionais, as perdas e os questionamentos. O menino engraçado que fazia milhões rirem começou a demonstrar tristeza, ansiedade, cansaço emocional e em vários momentos parecia completamente perdido dentro da própria fama. E é aí que muita gente começou a perceber uma mudança, não só no comportamento dele, mas também na maneira como ele parecia enxergar a própria fé. Hoje, muitos fãs fazem a mesma pergunta: o que aconteceu com a fé de Whindersson Nunes? Eu acho que Jesus falou muita coisa criptografada, assim, sabe? Criptografada não, encriptada. Porque se tu tem o conhecimento e tu passa por uma pessoa, exemplificando aqui, uma pessoa boa e uma pessoa ruim, o conhecimento que você pode usar pro mal ou pro bem. Então ele deixava lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não estava dizendo que a verdade era Jesus e que a verdade era ser crente. Ele está dizendo que qualquer verdade liberta você de um pensamento que te aprisiona. Eu falo pra ela que você estava falando mal dela. Sem você ter falado. Eu falo pra ela que você estava falando mal dela. Ela agora tá presa num pensamento de que o Brau não gosta dela, entendeu? E aí chega o Brau e fala: eu nunca falei isso. A verdade agora te liberta desse pensamento, entendeu? Então, eu só interpretei as escrituras como Jesus disse pra interpretar. E do jeito que eu interpretei, não acho que é frequentando algum lugar que você consegue a gnose, que você consegue a iluminação, o nirvana, ou sei lá como é o nome daquilo que as pessoas querem atingir com a religião. Como alguém que já demonstrou proximidade com Deus parece ter se afastado tanto da igreja, será que foi a fama, o sofrimento, as perdas, ou existe algo muito maior por trás disso tudo? Porque quanto mais você olha para a trajetória dele, mais percebe que essa história vai muito além da internet. No começo da carreira, tudo parecia um sonho. Os vídeos batiam milhões de visualizações em uma época em que isso ainda era raro no Brasil. O canal crescia de forma absurda. As pessoas viam Whindersson como alguém diferente dos outros influenciadores. Ele parecia verdadeiro, parecia acessível, parecia alguém comum vivendo algo extraordinário. E talvez esse tenha sido justamente um dos motivos do público criar uma conexão tão forte com ele. Só que existe uma coisa sobre a fama que muita gente não entende. Quanto maior a exposição, maior a cobrança. E em pouco tempo, o Whindersson Nunes deixou de ser apenas um humorista da internet. Ele virou uma marca. Tudo o que fazia virava notícia. Tudo o que falava viralizava. Tudo era analisado, julgado e comentado por milhões de pessoas. E aos poucos, aquele garoto simples parecia começar a carregar um peso gigante nas costas. Mesmo assim, durante muito tempo, ele ainda demonstrava sinais da fé que tinha aprendido no passado. Em algumas publicações falava sobre Deus, em outras mostrava gratidão, em entrevistas deixava claro que acreditava em algo maior.
E isso fazia muita gente acreditar que, apesar da fama, ele ainda mantinha suas raízes espirituais. Mas a situação começou a mudar quando os problemas emocionais começaram a aparecer publicamente. Em determinado momento, o Whindersson Nunes começou a falar sobre depressão, ansiedade e crises emocionais. Começava a fumar um cigarro 8 horas da manhã, quando eu prestava atenção, eu juro pelo que, como isso aqui é uma madeira, como isso aqui é um sofá, que quando eu prestava atenção, era 9 horas da noite, tava tudo escuro já, e eu me deparava assim, tipo... Com a mesma coisa. Cara, eu fumei 3 maços. O quê? Uma pilha de cigarro, assim. Aí eu falei assim, cara, não tô legal, não. Não tô legal da cabeça, não. Porque eu não tô vendo o tempo passar, tá ligado? Tá distorcendo, assim. E eu fazia isso o dia inteiro, mano, tá ligado? Eu era uma pessoa que eu tava... Mas por que você tava assim? Eu acho que era por conta de desigualdade mesmo, assim, tá ligado? De dinheiro. Que aí você vai vendo, eu tenho muito dinheiro na conta, eu ganho muito dinheiro, eu saio do lugar com 200 mil reais, eu saio do lugar com... Tá entendendo? Eu comecei a achar que eu não merecia. E isso surpreendeu muita gente, porque do lado de fora ele tinha tudo: dinheiro, fama, sucesso, reconhecimento, mas por dentro parecia travar uma batalha silenciosa. Em vários momentos ele desabafou sobre se sentir vazio, sobre não conseguir encontrar felicidade mesmo tendo conquistado tudo o que sonhou. E talvez seja exatamente aí que essa história começa a ficar mais profunda. Porque muitas pessoas acreditam que sucesso resolve tudo, mas a vida dele parecia provar justamente ao contrário. Enquanto milhões davam risada com os vídeos dele, ninguém sabia o que realmente acontecia quando as câmeras desligavam. E então veio uma das fases mais turbulentas da vida dele. O relacionamento com Luísa Sonza se tornou um dos casais mais famosos do Brasil. Tenho sorte de te conhecer. Na minha cabeça só tem você e eu. Às vezes eu me sinto... Os dois pareciam viver um conto de fadas moderno da internet. Mas com toda a exposição vieram também as cobranças, os ataques e as polêmicas. Quando o relacionamento terminou, a internet transformou aquilo em um espetáculo público. Milhões de pessoas opinando, julgando, criando teorias, atacando os dois lados. E muita gente percebeu que o Whindersson começou a mudar ainda mais depois disso. Ele parecia mais fechado, mais distante, mais introspectivo. Só que a pior parte ainda estava por vir. A perda do filho foi um dos momentos mais dolorosos da vida de Whindersson Nunes. Uma dor impossível de medir. Uma situação que abalaria qualquer pessoa emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente. E depois daquele momento, muitos fãs começaram a perceber uma mudança ainda maior nele. As publicações ficaram diferentes, o comportamento parecia diferente, as falas sobre espiritualidade passaram a soar mais confusas. Em alguns momentos, ele citava Deus, em outros parecia questionar tudo. E isso começou a gerar uma enorme discussão entre os fãs e principalmente entre cristãos que acompanhavam a trajetória dele desde o começo. Afinal, ele abandonou a fé ou apenas se machucou no caminho? Tá ligado? Que aí, poxa, muita coisa aconteceu quando a minha noiva tava grávida, tá ligado? Aí veio... Nossa, muita coisa aconteceu. Só que eu fico na minha, na minha, porque eu acho que ficar calado em muitas situações é melhor, tá ligado? Eu acho, isso é uma coisa minha. Tá ligado? Eu sou uma pessoa que costuma... Por exemplo, eu lutei com o Popó de treinar muito. Então são muitos pensamentos, eu e eu mesmo, tá ligado? Então eu tô muito acostumado a ouvir as pessoas falarem, pode ser, e pensar em casa sobre aquilo, debatendo junto com a pessoa na hora. Sou muito acostumado a ouvir e falar pouco, tá ligado? Então eu falo pouco. Quando eu acho que não tem que falar, aí é que eu não falo mesmo, tá ligado? Então não tem como mesmo. Então a gente passou muita coisa assim e tal. E aí a gente perdeu o neném. No que a gente perdeu o neném, eu ficava assim quando ele nasceu, eu orava, tá ligado? No banheiro, me ajoelhava muito e eu falava assim, cara, é pra eu me ajoelhar? Aí eu me ajoelhava, eu chorava, eu falava assim, então eu faço de novo, igual quando eu era criança, eu ajoelho, eu choro, mas salva meu filho. Não aconteceu, tá ligado? Aí vem aquela parada de você falar pra você mesmo, dizer assim, mas Deus não tem que provar nada pra você. Tá ligado? Não é porque você disse,
e tem que fazer. As coisas saem como saem ou não, então ok. E aí depois passava o tempo e uma angústia muito grande, assim, uma parada de voltar com o sentimento, assim, sabe? Você tá bem, tá legal, tá bacana e tal, e de um dia, tchum, aquela coisa te conseguir puxar pra tão longe, que eu falava assim, cara, deixa eu sonhar, tá ligado? E aí você vai vendo a sua fé perdendo, porque você falava assim, cara, se eu falava pra mim, se eu existisse, eu dava esse sonho pra esse cara, só pra parar, tá ligado? E não acontecia, e aí a mesma coisa, você vê sua fé perdendo, tá ligado? E aí você tenta ficar assim enganando, tá ligado? Se dá uma assim enganada, tá ligado? Mas aí é aquela coisa, é o equilíbrio. Porque existe uma diferença muito grande entre alguém que rejeita Deus e alguém que está perdido em meio à própria dor. E talvez essa seja a parte mais delicada dessa história. Hoje o Whindersson Nunes já não demonstra publicamente a mesma conexão com a igreja como antes. Ele quase não fala sobre fé da mesma maneira. Não aparece ligado ao meio cristão e para muitas pessoas isso parece um afastamento evidente. Mas ao mesmo tempo ninguém sabe o que realmente acontece no secreto. Ninguém sabe o que ele pensa quando está sozinho. Ninguém sabe se ele ainda ora. Ninguém sabe se ainda acredita. E talvez muita gente esqueça que existem dores que mudam completamente uma pessoa. A verdade é que a fama, dinheiro e sucesso não impedem ninguém de sofrer. E em alguns casos podem até aumentar o vazio, porque quanto mais a imagem de alguém cresce diante do público, mais difícil fica manter a própria mente em paz. Música na igreja lá, ou depois? Não, lá. Lá? Que igreja que era? Assembleia de Deus. Ah, é? É. Caramba, cara. Mas você chegou Pra casa, ó, terninho. Sério? 10 anos eu fui crente. Mas usava terninho até nessa idade também? Não, né? É Não, mesmo? eu usava, assim, comecei a me adaptar mesmo ao estilo de vida. Que louco. Eu fui na igreja evangélica depois de velho já. Na Ah, bola não, de eu neve. fui desde novinho, assim, minha família, ninguém ia. É, Era você só eu, gostava? um amigo meu gostava de ir, ele era tipo meu melhor amigo, aí ele falava, vamos lá, tu vai ver como é que é e tal. Aí eu fui e fiquei indo e gostei. Você gostava da música e também do ambiente. Gostava da música, gostava do ambiente, as pessoas assim eram legais. Pregação também, você prestava Eu atenção? costumo dizer isso, que a galera fala, igreja isso, igreja aquilo, igreja roupa, igreja lá. Não, tudo bem, tem as aqui também, mas também tem a galera que tem uma boa Claro intenção. que E eu tem, acho que eu saí numa igreja que a galera é super bem intencionada, assim, sabe? Eu aprendi muita parada de tipo, a gente construía casa pros irmãos, tinha uns, o irmão tá passando necessidade, vamos fazer surpresa pra ele, todo mundo construiu uma mesmo? casa, entregava geladeira e tudo mais. Tipo, todo mundo bem legal, bem tranquilo e bem transparente o negócio das ofertas lá, tinha um quadrinho que mostrava, era tudo bem transparentinho e tal, então tipo, tinha aquela parada, irmão, esse mês foi fraco, né, tal, Vamos mas, colaborar mais. mas eu também queria subir o ranking também, eu falava assim, eu tava lá com a galera, falava, galera, e aí? Vamos lá, pô. Vamos doar. Vamos perdendo aí, pô. E olhando para a trajetória de Whindersson Nunes, fica claro que existe muito mais por trás do humor que as pessoas viam nos vídeos. Talvez essa história não seja sobre alguém que simplesmente deixou a igreja. Talvez seja sobre alguém que se perdeu no meio da dor, da fama, da pressão e dos próprios questionamentos. Porque muitas vezes o afastamento espiritual não começa na rebeldia, começa no sofrimento. E no fim de toda essa história fica a pergunta: será que o Whindersson Nunes ainda pode reencontrar aquela fé que ele demonstrava no começo da carreira? Ou será que a fama mudou tudo para sempre? Comenta aqui a sua opinião, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!